Sempre que eu vejo alguém dizer o cliente não sabe o que quer, eu fico com o pé atrás com quem faz isso em tom de crítica. Sempre que se lida com projetos, de alguma forma, não ter clareza das coisas no início é regra, não exceção. É preciso aceitar essa realidade ao invés de lutar contra ela. Em todo tipo de trabalho onde alguém tem o objetivo de construir algo para outra pessoa, existe um conjunto de competências não técnicas essenciais para o sucesso. Arquitetos, designers, gerentes de projetos, consultores, product owners, todos eles podem se beneficiar das chamadas soft skills, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E se não for pedir muito, tente praticar a escuta ativa nesse vídeo. Será que você consegue? Depois da vinheta. Olá pessoas, eu sou Beck Novaes, diretor de produtos do Homes. Aqui estou eu nessa nova empreitada que é gerar conteúdo, compartilhar experiências, compartilhar conhecimento. Aqui eu vou falar sobre análise, processos, soluções de software, tecnologia e outras modinhas, mas sempre voltado ao ambiente corporativo, de empresa para empresa, o conhecido mundo B2B. Então se você gosta disso, você veio ao lugar certo. Antes de tudo, vamos definir soft skill, que em resumo são habilidades comportamentais muito difíceis de se avaliar. Quando uma empresa contrata uma pessoa, a análise técnica é a mais fácil, mas coisas como comunicação, trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico, ou seja, este perfil comportamental é muito difícil de se avaliar. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre duas habilidades que eu considero muito importantes se a sua função envolve construir algo para outra pessoa, como eu disse lá no início do vídeo. E eu vou começar falando sobre algo que eu presenciei certa vez numa reunião. O comercial dizia algo e o cliente assinava positivamente. O cliente dizia algo e o comercial falava, aham, mas de fora eu notei algo errado. Foi quando, depois de expressar o que o cliente dizia com as minhas palavras, eu perguntei, é isso que você está querendo dizer mesmo? Então ele disse, não foi isso que eu quis dizer. Aí eu fiz o mesmo com o comercial que teve reação semelhante. Não foi isso que eu disse. E só então ambos tiveram a oportunidade de entender melhor um ao outro. E isso, minha gente, acontece o tempo todo. É por isso que a primeira soft skill importante, talvez a mãe de todas as soft skills, é ela, a comunicação. A comunicação é uma via de mão dupla, e o primeiro ponto é saber se expressar de forma clara. Um dos grandes problemas aqui é quando temos pessoas muito técnicas tentando se comunicar com pessoas pouco técnicas. Isso é quase como um turista num país de língua desconhecida. Se você não sabe usar a linguagem do seu interlocutor, as conversas serão difíceis e demoradas, mas não é impossível chegar a um entendimento. A dica aqui é a seguinte, procure validar o entendimento o tempo todo, mas tome cuidado. Quase sempre, quando a gente pergunta se uma pessoa entendeu algo, ela diz que sim. As pessoas odeiam dizer que não entenderam alguma coisa. Eu tenho a impressão que elas não querem parecer, digamos, menos inteligentes. Por isso, ao invés de perguntar se o outro entendeu, uma abordagem mais produtiva é perguntar o que você entendeu sobre isso. Ou seja, estimule o seu interlocutor a usar as próprias palavras. E se você achar que isso soa um pouco intimidador, você pode colocar de maneira mais gentil e dizer, eu não sei se eu fui claro o suficiente, então eu adoraria ouvir o que você entendeu a respeito. Bom, por incrível que pareça, saber se expressar ainda é a parte mais fácil. A parte mais difícil é saber ouvir. Gente, como é difícil saber ouvir de verdade. E quem quiser se aprofundar mais nessa arte, existe algo denominado escuta ativa. Se você não conhece ainda, nós vamos deixar uns links aqui como referência. A grande dificuldade em ouvir vem do fato que o cérebro é uma máquina associativa. Um assunto puxa o outro, uma palavra importante dita por uma outra pessoa pode funcionar como um desvio na estrada da comunicação que muitas vezes nos leva para o precipício. Meus amigos, vejam bem, o desafio aqui é manter a escuta ativa e não um cérebro associativo ativo. Em outras palavras, para manter a escuta ativa, você deve fazer um esforço constante para acalmar o cérebro associativo. Quando ouvimos uma pessoa falando, mas estamos com o cérebro associativo na quinta marcha, uma série de filtros são ligados. Esses filtros definem quais itens devem ser mantidos e quais devem ser descartados durante uma conversa. E é aqui que mora o perigo, pois muitas vezes a gente perde um monte de coisa importante porque mergulhamos em nossos próprios pensamentos enquanto a outra pessoa fala. Eu conheço muita gente assim. O cliente ainda está tentando se expressar sobre o problema, algo que ainda não está muito claro, estamos só no começo do projeto, e a pessoa já começa a pensar na solução a partir de algo que ainda está muito mal definido. Pois é, nessas condições, quais as chances de você entregar algo e o cliente dizer, não era bem isso? Na verdade, quando precisamos construir algo para alguém, o nosso primeiro desafio é ajudar a pessoa no entendimento do que precisa ser feito. Por isso a comunicação é peça-chave, mas ela não será completa sem outra soft skill importantíssima,
o pensamento crítico. Mas olha só, nesse exato momento, tome muito cuidado com sua máquina associativa. Não se pegue muito na palavra crítico. Pensamento crítico não significa sair por aí criticando tudo que você ouve. Muita gente comete esse erro. Entenda pensamento crítico como pensamento com critério. Isso serve para o que os outros estão falando, sim. Porém, o mais importante, serve para tudo aquilo que você mesmo acredita. Você deve submeter suas próprias opiniões ao pensamento crítico também. Quais são as minhas fontes? Quais são as minhas referências? Quais são as implicações das minhas crenças? Porque eu acredito no que eu acredito. Tecnicamente falando, o pensamento crítico tem a ver com analisar o problema, encontrar soluções, tomar decisões. E vejam como isso pode ficar interessante agora. A comunicação e o pensamento crítico podem e devem ser combinados. De que forma? Com perguntas. Profissionais experientes sabem disso. Eles fazem perguntas de forma exploratória e ouvem com atenção. Essa é uma maneira de permitir ao cliente que ele traga à tona informações relevantes. Pois a gente sabe, numa primeira conversa, o cliente vai deixar muita coisa de fora. É provável que 4 ou 5 reuniões de trabalho depois, você ainda se surpreenda com algo muito importante que ainda não havia sido dito. Mas se por um lado perguntas exploratórias são importantes, por outro, o pensamento crítico se manifesta no estado da arte quando são feitas perguntas de validação de hipóteses. Funciona assim: você ouve com atenção e usa o pensamento com critério para elaborar hipóteses que podem ser validadas com simples perguntas. Pode não parecer, mas isso é muito poderoso. A diferença entre quem tem essa habilidade e quem não tem é a seguinte: quem não tem, perde informações importantes porque não ouve direito, mergulha em seus próprios pensamentos do que seria a solução e entrega algo que não atende. Por outro lado, quem domina essas soft skills, comunicação e pensamento crítico, ouve com atenção e é capaz de elaborar perguntas certas, evita fazer o que não deve ser feito e aumenta as chances de sucesso. Lindo, não? Por último, eu quero dar uma dica simples que pode facilitar muito a sua vida na busca de melhorar essas soft skills, que é o interesse genuíno pelo que o outro tem a dizer. Se você conseguir partir do princípio que diante de você tem uma pessoa que pode sim ter algo muito interessante para compartilhar, tudo fica mais fácil. Parta do princípio que, num primeiro momento, o que o outro tem a dizer é mais interessante do que aquilo que você quer construir. Numa única frase, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Até a próxima!